Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Olá pessoal, no oferecimento de Algás e Sebrae, estamos começando mais um programa Neto Alto no dia de hoje, trazendo para vocês os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício do povo de Alagoas. Gente, eu estou muito contente, eu estou muito feliz em trazer hoje um assunto muito bom, um convidado para lá de especial, um cardiologista que aprendeu por meio do seu trabalho a amar o próximo. Isso tudo vamos debater no programa de hoje, que eu estou falando do cardiologista Dr. Ricardo Santos, que veio aqui bater um papo com você. Muita coisa boa, está no ar o programa Neto Alto. Eu volto já. Quem tem um negócio está sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Voltamos com o programa Neto Alto, como eu falei no preâmbulo do programa. Hoje, um prazer muito grande falar de coisa boa, falar de coisa propositiva, né? Eu digo sempre que vamos falar daquilo que ajuda a sociedade, que é do Lar São Domingos. O programa de hoje eu quero dedicar a todos os que fazem, todos que trabalham, eu juntamente com a minha equipe, a todos vocês que trabalham no Lar São Domingos, essa dedicação, essa doação ao próximo. Eu sei como é difícil. Então, assim, eu quero oferecer esse programa hoje a cada um de vocês, tá bom? Doutor Ricardo, eu quero mais uma vez, né, externar minha alegria em recebê-lo aqui no nosso programa, né, um cardiologista que cuida do coração das pessoas, como também das necessidades de várias que a gente vai debater aqui no programa. Mas antes eu queria já começar o meu bate-papo com você perguntando quem é Ricardo Santos. Seja bem-vindo mais uma vez, amigo. Pois é, a alegria é nossa, é um prazer enorme estar aqui com todos vocês. E é como você falou, eu sou Ricardo Santos, cardiologista. Cheguei aqui em Maceió em 1984 e logo me filiei ao Lar São Domingos, né? Estamos lá desde esse período. Na época ainda era um orfanato. Caramba, e dedicamos assim um pouco do nosso tempo, do nosso trabalho. Nós dedicamos exatamente a estar lá junto com as crianças, com as famílias carentes que são assistidas naquela instituição. Como diz sempre, né? Soldado no quartel quer serviço, não é verdade? O serviço aparece, né? Eu conversar com um cardiologista referência aqui no nosso estado, também não posso deixar de falar também do coração do povo, né? Do alagoano. Como é que anda o coração do brasileiro, o doutor Ricardo, diante de tantos fatos, assim, que vão na contramão, né, da vida da gente, muitos problemas, assim, até para educar hoje também tem sido um problema. Como é que está o coração do brasileiro? Então, como é que tem chegado lá no seu consultório? Então, a marca do mundo moderno hoje é o estresse, a ansiedade, verdade. A preocupação, excesso de estímulos, né? Muita preocupação em ter coisas, em se conectar com a sociedade, que é muito exigente, né? E essa busca constante pelo ter leva a esse estresse e associa ao estresse o medo, né? O medo de não conseguir, o medo de perder as coisas que tem. E o mundo está muito inseguro também, né? Muita instabilidade, muitas ameaças, ameaçando a família, o jovem e a própria vida profissional das pessoas. Então tudo isso com certeza leva o ser humano a sofrer descargas, né? Descargas de
de substâncias químicas, de hormônios o tempo todo que bombardeiam as células, aceleram o coração, sobem a pressão arterial, causam aumento da glicose, do colesterol, causam compulsão para alimentar, né? E isso aí acaba desencadeando as chamadas enfermidades cardiovasculares, né? Que junto com o câncer são a principal causa de morte e mortalidade no mundo. Então realmente a sociedade está doente, falta serenidade, falta descobrir um sentido para a vida, falta servir mais de forma incondicional para ter mais tranquilidade, mais harmonia interior e assim acalmar os seus sistemas orgânicos para que o corpo funcione melhor e assim diminua um pouco a incidência das doenças. Então eu diria até que falta um pouco até de religiosidade, eu ia de Deus, tocar nesse assunto, né, de sentimentos voltados para o amor, e as pessoas precisam aprender a sentir o retorno de bem-estar que causa quando a gente faz o bem, quando a gente cumpre o dever, quando a gente é honesto, quando a gente é ético, quando a gente esquece da gente em prol do outro. Isso causa um retorno de bem-estar, de bênçãos. Então, tudo isso é importante para prevenção, tratamento e cura de enfermidades, de doenças cardiovasculares. Né? Nós vivenciamos... Inclusive está provado cientificamente isso. Né? É verdade. E nós vivenciamos, né? Assim, nós que somos um pouco... Né? O senhor é mais jovem, né? Eu estou já com o cabelo tudo branco, o senhor ainda está com o cabelo tudo preto, né? Às vezes enganam. Eu digo sempre, vários convidados que passam por aqui, psicólogos, médicos, eu digo, meu Deus, eu acho que eu não fui criado para esse mundo de hoje. Porque eu fui criado, gente, e aí dividindo com vocês de casa, né, no olhar do meu pai. Eita, rapaz, falei o que não deveria, né? O respeito ao próximo, os valores, acordar cedo para ir à missa, porque sem a missa eu não tinha como assistir os Trapalhões. Veja que a condição de ontem e a de hoje, né? Então assim, valores. Você falou uma coisa, doutor Ricardo, fantástica. Talvez o que falta no mundo de hoje são os valores, né? O respeito. Pai que não se dá o respeito ao filho, mãe que não se dá o respeito ao filho, acha que fazer tudo que ele quer tá bacana, porque para ela ou para ele tá sendo cômodo, né? O filho não aperreia, então viva ali, fica no seu celular e eu fico aqui no meu. Eu digo sempre, vivemos em dois mundos, o que antecede o celular e o que depois do celular. O senhor concorda com isso? Perfeitamente, você está certíssimo na sua avaliação. E tem um fator agravante. Nas gerações passadas, o homem era o grande provedor. Atualmente, tanto o homem quanto a mulher saem das suas casas, né? Deixam os seus filhos ali à mercê da escola, à mercê do celular, nessa questão aí, à mercê de babás, não conversam, não se comunicam, não acompanham o progresso dos filhos, e os filhos são criados assim sem um referencial. E às vezes existe mau comportamento também dos pais dentro de casa, agressividade, impaciência, uso de drogas, bebida alcoólica, cigarro dentro de casa. Então os jovens crescem nessa atmosfera e ficam sem referências. Aí às vezes entram em conflito quando chega a adolescência e nesse estado é como se eles tivessem um vazio interior. Aí buscam as drogas, buscam companhias inadequadas, se entregam a vícios, ficam agressivos, desrespeitosos, né? Os pais perdem aquela autoridade porque estão ausentes, né? Foi feito um trabalho nos Estados Unidos recentemente, os pais só conversam com os adolescentes cerca de 5 minutos por semana. Caramba, rapaz! Então a gente não percebe, por conta do corre-corre da vida. Não acompanhamos as companhias dos nossos filhos, etc. E acaba havendo essa desestruturação. Agora você imagine o que não acontece nas famílias mais carentes, mais pobres, como as que são assistidas pelo Lar São Domingos. São 240 famílias cadastradas lá, né? Então os problemas se multiplicam no que diz respeito a drogas, a desrespeito, a até perversão sexual, a que as crianças são expostas. E isso realmente é uma chaga, né, de toda a sociedade, aqui também em Maceió, e o Lar São Domingos tem uma atuação muito intensa nesse aspecto. Que a gente vai no segundo bloco, pessoal, não percam o segundo bloco aqui com o Dr. Ricardo, a gente vai falar exatamente daquele telefonema que chega para você
que muitas vezes precisa de um socorro e às vezes você, tem agora não, aí desliga. Hoje você vai saber como é importante ajudar, né, essa ferramenta que leva o amor ao próximo há 106 anos. Né? Então, eu queria deixar, me permita, para o segundo bloco, até porque é impossível não conversar, né, com a autoridade do coração como o senhor. O senhor falou uma coisa fantástica. As pessoas querem somente ver o lado externo, né? É bombado, estou bombado. E eu me lembro que antigamente, fulano, vai acordar cedo da manhã para andar na praia, né? Vamos correr na praia, né? O exercício aeróbico ele era mais explorado. E hoje é só academia. Faço academia, não, faz exercício, estou fazendo, estou indo para academia, levantar peso. É um exercício que ele é bom, né? Principalmente, vai ficando um pouquinho mais, a idade vai avançando, ele ajuda bastante. Mas sem o aeróbico, o coraçãozinho sente, não sente, doutor? Sim, tudo tem que ser feito com equilíbrio, né? O nosso organismo, ele necessita, claro, de uma musculatura bem posta, bem fortalecida, para evitar as fraquezas, as quedas, né? Dar mais autonomia à pessoa. Mas o aparelho cardiovascular, assim como o respiratório, precisam muito dessa atividade chamada aeróbica, né? A musculação é anaeróbica, né? Com pouco oxigênio, mas a outra favorece muito mais o funcionamento das nossas células, o nosso bem-estar, né? E é importantíssimo para a performance cardíaca, para eles desenvolver o batimento do coração, acalmar inclusive o coração, porque são atividades que reduzem as repercussões do estresse no organismo. Favorecem o consumo da glicose, o consumo da gordura, né, em excesso, e tudo isso melhora o sistema circulatório, cardiovascular e previne doenças. Eu queria fazer uma preparação para a gente jogar, né, o que foi aprofundado para o segundo bloco. Gente, no dia 3 de 8 de 1919 surgiu lá São Domingos. Fez 100 anos agora no dia 3 de 8 de 2019. Ele é de 1919 e no dia 3 de 8 de 2019 ele completou 100 anos. Uma instituição na qual o nosso convidado, né, exerce com maestria, no caso, a vice-presidência. Há quanto tempo já, doutor Ricardo, que o senhor falou aqui? Não, eu fui presidente durante 3 gestões e comecei a trabalhar lá em 1985. Pronto, é onde eu quero chegar. Então, em 1985, o doutor Ricardo conheceu lá São Domingos, né, e se apaixonou, porque tem tudo a ver em amar o próximo. Isso é natural, né, de quem gosta realmente de pessoas. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa instituição, história, né? Essa instituição histórica, centenária, né? São 106 anos. Como é que surgiu lá? Então, a história é linda, linda, maravilhosa, a partir do próprio prédio, que é uma suntuosidade. Verdade. Belíssimo prédio. Mas surgiu da ideia de um professor aqui do Liceu Alagoano. Caramba! Domingos Moeda. Ele era um professor muito querido na sociedade, filósofo, pensador e era muito humanista. E ele se sensibilizou pelas causas dos menos favorecidos e idealizou criar um orfanato, essa instituição. E se associou a 2 grandes personagens, dentre outras pessoas, mas esses 2 se destacaram, que foi, na época, o governador Fernandes Lima e o comendador Gustavo Paiva, que deu nome à rua lá. Que coisa, né? Fantástica. Então, vários industriais aqui de Alagoas, homens do comércio, pessoas da sociedade, se associaram, foi adquirido o terreno e foi feito então todo o planejamento para a construção daquele prédio, já nasceu com aquela grandeza, né? Então, nesses 105 anos, nunca parou de funcionar, sempre atendendo órfãos, crianças abandonadas e assistindo famílias em situação de risco, sempre. No caso, as grandes vertentes do Lar São Domingos, que, como eu falei no segundo bloco, a gente vai se aprofundar num campo que você muitas vezes não conhece, e é lá com o doutor Ricardo, né? A arrecadação que vocês fazem por meio de nós, de vocês aí da sociedade, essa é a mola mestra para que tudo... Manter a instituição. Manter. Porque é um trabalho extremamente grandioso. Para se ter uma ideia, temos cerca de 1.000 refeições por dia. Caramba! Né? São 400 crianças atualmente, 240 famílias cadastradas. E isso
há um século vem sendo mantido. E a beleza dessa história toda é que milhares de crianças já passaram por lá, né, como órfãos e como assistidos. E hoje muitos deles são profissionais, formados, pais de família, trabalhadores, que são muito agradecidos, e é muito emocionante de vez em quando chegar algum deles de todo o Brasil, porque tem gente espalhada pelo Brasil todo. Não é passaram por lá e foram vencer fora. Que na infância estiveram no Lar São Domingos, aí vêm, se emocionam lá, contam a sua história, temos vários casos documentados lá, e isso não tem preço, né? Ah, mas peraí, então, doutor, peraí. Ô, produção, por gentileza, isso aí eu vou dar uma segurada aqui, o café da Algás está ali, vamos para um cafezinho da Algás, na volta, novidade, você vai conhecer profundamente, gente, o Lar São Domingos. Mas antes eu quero lembrar você que gosta de economia, que a Algás está com um produto maravilhoso, levando para você até 45% de economicidade, que é o gás da Algás. Gente, coisa nossa, coisa aqui da terra. Então coloca um kit GNV no seu carro e vai desfrutar de algo que vai lhe dar 45% de desconto. Sabe por quê? Porque com a Algás você faz muito mais, gastando muito menos. Daqui a pouco eu volto, vamos para um café da Algás, eu volto já. Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Voltamos com o programa Neto Alto, hoje tendo o prazer de receber o doutor Ricardo Santos, cardiologista. No primeiro bloco falamos um pouco, né, eu digo sempre que soldado no quartel quer serviço, impossível não tocar, né, o doutor Ricardo sobre o coração do alagoano, do brasileiro. E agora eu vou tratar mais profundamente do Lar São Domingos, gente. São 106 anos de muito trabalho, como ele falou, 1.000 refeições por dia. E eu gostaria, doutor Ricardo, agora de pedir licença ao senhor e pedir à produção, por gentileza, a produção, roda um vídeo aí para que a sociedade alagoana possa conhecer de perto esse grande trabalho feito por toda a diretoria e por todos que têm como maior ferramenta o amor ao próximo. Para você. Quem passa pela frente do antigo casarão, situado na Avenida Gustavo Paiva, entre os bairros de Mangabeiras e Cruz das Almas, não faz ideia do que acontece ali dentro. Das 7 da manhã às 4h30 da tarde, cerca de 500 crianças de 6 a 17 anos em situação de vulnerabilidade social são assistidas das mais variadas formas. Ao invés de ficarem expostas às drogas e à criminalidade das ruas, frequentam a instituição no contraturno da escola e são amplamente estimuladas com atividades multidisciplinares, como reforço escolar, atividades artísticas e culturais e práticas psicomotoras e esportivas. Incentivo à leitura, letramento, operações matemáticas, raciocínio lógico, educação do pensar e trabalhos escolares, assim como a inclusão digital e o curso básico de informática, são realizados diariamente pelos educadores sociais. E isso sem falar no acompanhamento diário, que procura atender às necessidades de cada
cada criança e da coletividade, o que resulta inclusive em uma alimentação balanceada e rica em nutrientes básicos. Mais de 1.000 refeições são fornecidas diariamente. Mas para fazer tudo isso acontecer, com a seriedade e o compromisso adotados desde a sua fundação, a 3 de agosto de 1919, a parceria de diversas entidades e uma equipe ampla de colaboradores e profissionais capacitados que trabalham incansavelmente de segunda a sexta, fazem com que as ações do lar funcionem com a mesma harmonia de uma grande orquestra. Aí está, pessoal, lá São Domingos, essa coisa maravilhosa. Se você quer saber o que é verdadeiramente amor ao próximo, passa lá, vai tomar um cafezinho lá com o pessoal e você vai ver a felicidade estampada em cada criança, em cada adolescente, em cada idoso. Isso é um trabalho, eu digo sempre que ninguém é forte sozinho e a maior prova disso é esse trabalho que vocês exercem, não é, doutor Ricardo? Então, é uma equipe muito grande de voluntários, também de funcionários. E a essa equipe se juntam os doadores, né, os sócios do Lar São Domingos e todos aqueles que também atendem, né, o nosso telemarketing, que colaboram com as suas contribuições. E graças a essa colaboração é que esse trabalho tem sido mantido, né? Nós lembramos aqui que quando chegamos lá em 1985, era ainda um orfanato, tinha 200 crianças lá. Caramba! Né? E na época era o professor Manuel Coelho Neto, ex-presidente da Federação Espírita do Estado de Alagoas, que era o presidente, com uma dificuldade enorme para cuidar de 200 órfãos ali, dia e noite, 24 horas por dia, uma despesa absurda, recursos muito, muito pequenos. Então houve uma mudança institucional. A partir de 1995, se descobriu que 95% das crianças que estavam lá não eram órfãos. Eram crianças de rua, abandonados, que tinham famílias. Então nós decidimos, juntamente com uma equipe de psicólogos e de assistentes sociais, conseguimos reunir essas famílias, trazer as famílias também para as atividades do lar, integrar as crianças às famílias, e isso se mantém até hoje. Que coisa então bacana. As crianças passaram a dormir nas suas casas, as famílias a receberem assistência, participarem dos trabalhos assistenciais, e isso é mantido até hoje com um grande sucesso. E essa modalidade, inclusive, foi premiada, tirou o primeiro lugar na Unicef, em todo o Brasil, na época, recebendo um grande prêmio em 1995. Que coisa então, fantástica. Esse trabalho se mantém e as crianças, os jovens e a comunidade têm acesso aos programas educativos de música, de cultura, de arte, de esportes, de inclusão digital, cursos profissionalizantes, formação do menor aprendiz, assistência ao idoso, assistência à gestante, assistência à nutriz, às nutrizes, né, as mães que amamentam. Então tem um trabalho enorme nesse campo assistencial, além das músicas, do canto, do coral. As crianças se apresentam aí em várias instituições, no teatro de vez em quando, no shopping, cantando. E temos o nosso coral no final do ano, né, que é lindo, maravilhoso, com aquela janela se abrindo lá. É o nosso evento lindo. De agradecimento, né, à sociedade Lindo. de Alagoas. E evidentemente que um trabalho dessa magnitude não acontece sem recursos. Com certeza. Nós temos 42 funcionários pagos de carteira assinada, que são os cozinheiros, os vigilantes, professores, né, vários outros profissionais, onde a mão de obra de voluntários não consegue suprir. Né? Hoje a grande parte da receita ela vem dos doadores, mas tem alguma parceria com o poder público? O grande montante vem do nosso telemarketing. E eu queria até reafirmar aqui, quem que desejar colaborar com o Lar São Domingos, pelo telefone 21 21 1300. Muito fácil, né? Produção, por gentileza, coloca aí embaixo, meu amigo e minha amiga que está assistindo esse programa, né, que está vendo a dimensão, porque às vezes não vou doar não, porque eu não sei o que está acontecendo lá. Eu acho que esse programa de hoje vai trazer para você uma conscientização do que verdadeiramente é o Lar São Domingos. São 1.000 refeições por dia. 42 funcionários 42 pagos, funcionários, não é isso, E doutor tem Ricardo? toda a manutenção do prédio, tem as questões
dos equipamentos que quebram, que precisam ser substituídos, o armazenamento de alimentos, a cozinha, né? Almoxarifado, tem todos esses, tem o ginásio, tem a parte de esportes que precisa de vez em quando receber uma renovação. Então as despesas são constantes. Qual é o telefone? 21.103. Produção, por gentileza, 21.103, um númerozinho fácil. Parte decorada. Se você puder, gente, ser padrinho, né, com um pouco, qualquer coisa. R$20, né? 30, R$10, 20, qualquer coisa. Deus não faz tanto pela gente. Né? Eu digo sempre o seguinte, tem uma frase no Evangelho que diz assim, é dando que se recebe. Então, quando você ajuda o próximo, quando você faz um dízimo, seja lá onde for, né, você está tirando algo da sua mesa para ofertar para alguém que precisa, de fato, de direito. E o programa de hoje traz para você a conscientização de que também ajudar o próximo vale a pena, porque Deus traz tudo de volta, dobrado. Então, que hoje né, a gente possa ter, a partir de agora, eu já posso dizer, Betânia e todos que fazem aqui o programa, os bastidores do programa Neto Alto, você tem o nosso aliado, você vai ser, o programa Neto Alto passa a ser o seu aliado. Então, assim, faça sempre, traga sempre propagandas para que a gente possa rodar aqui no intervalo do programa, nós tá certo? Então, assim, conte com esse espaço, esse é um espaço da gente, é um espaço do pessoal de casa, o Portal Cada Minuto faz parte desse projeto, então assim, trago para você também essa boa nova, avisa a diretoria. Sim. E eu fico como cristão, né, como católico praticante, fico muito feliz, e nós agradecemos, né, de poder recebê-lo aqui, né, e já me colocando à disposição. Eu queria, doutor Ricardo, o senhor falou dos sócios. Qual é a estrutura, quais são os pilares hoje? Claro, você falou que a grande parte, a sociedade alagoana que ajuda, né? Mas assim, a diretoria, qual é a formação, né? Os pilares toda a diretoria é voluntária. Né? É uma instituição que tem por base o movimento espírita de Alagoas, né? Desde a fundação. Ótimo. Né? Quando já surgiu como instituição espírita e se mantém até hoje. Nós cuidamos do Lar São Domingos. Existe uma instituição chamada Fraternidade Joana de Ângeles, que nessa fraternidade estão os voluntários que trabalham, mais de 150 voluntários que trabalham no Lar São Domingos. Que coisa cuidando das fantástica, crianças, fazendo campanhas, recursos, auxiliando em cestas básicas para as famílias, fazendo eventos, Dia da Criança, Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães. Sempre tem os eventos voltados para as famílias, questão do idoso que precisa de muita assistência, a criança, a gestante. Então tem um corpo de voluntários enorme que mantém, que sustentam esses trabalhos. Fazemos campanhas para arrecadar mais recursos, né? Além do telemarketing. Nós temos um bazar que recebe roupas usadas, calçados usados, que são vendidos a R$5, R$10, para o dinheiro servir para complementar as nossas despesas e ser direcionado às atividades junto às famílias e às crianças. Né? Temos uma coisa interessante, temos umas 5 casas doadas por pessoas que, antes de morrer, fizeram a doação no testamento. Coisa fantástica. Então nós alugamos essas casas e aquele recurso serve para pagar. Já serve para pagar. Que coisa fantástica. Mas assim, renda própria de alguma produção, o lar não tem. A verdadeira renda do lar é suor e lágrimas, né? E a fraternidade. E a fraternidade, o amor próximo. Então, e a gente fica assim muito estarrecido como é que se mantém com uma despesa mensal altíssima e o lar se mantém. E nós percebemos tem um tempero chamado amor. Além da credibilidade, amor, que é peculiar ao mundo dos negócios. O Lar São Domingos se tornou uma instituição muito querida da sociedade, muito respeitada, muito transparente, né? Totalmente legalizada no que diz respeito ao cuidado com as crianças, a relação com o município, com o Estado, com o governo federal. Então, nós somos uma instituição de utilidade pública, né, federal. Então, essa credibilidade, essa transparência é que também nos favorece muito, né? Fazendo com que o Lar São Domingos seja muito bem visto pela sociedade, muito lembrado, e nós agradecemos muito essa receptividade. Antes de irmos para o intervalo, o senhor tocou num assunto muito pertinente, eu queria agora de relembrar, né, mais profundamente falando, né, que são os jovens que são criados dentro do Instituto e aí alcançam maioridade com a formação que foi dada dentro do Lar São Domingos e ganham o mundo criando esse laço com o Lar São Domingos.
né? E aí eles voltam para dar seus depoimentos, a dar sua colaboração. Fala um pouco para a gente essa formação humana, né? Então, criança, adolescente, adulto, mundo. Pronto, eu quero informar primeiro que o Lar São Domingos é uma instituição ecumênica. Inclusive, a maioria das crianças que lá frequentam são evangélicas. Então, há um respeito completo e total no que diz respeito à religião da família. Ótimo. De cada criança. Então, a formação que nós damos, além da questão escolar que elas frequentam, a escola pública, sob a supervisão do Lar São Domingos, fazem o reforço escolar no contraturno, participam das atividades assistenciais, dos cursos, do esporte, da cultura, do canto, etc., e recebem orientação humanística, de cidadania, de moral, de ética, de uma forma ecumênica e visando a formação do caráter e visando a formação daquilo que a gente chama do homem integral, que cuida do corpo, que cuida da mente e que cuida também da questão moral, da questão espiritual, da educação dos sentimentos. Fazemos um programa muito sério de prevenção ao uso de drogas, de educação sexual também, de orientação familiar, de educação familiar, de estruturação da família. E a gente observa lá com muita satisfação, por exemplo, que as crianças que passam pelo lar ao longo do tempo passam a ser instrumentos de transformação do próprio ambiente doméstico. Que coisa boa, né? Com o passar do tempo. Né? Passa a ser exemplo, então, as crianças né? ficam lá dos 6 aos 17 anos, né? E recebem toda essa formação, toda essa orientação e criam uma mentalidade muito mais sadia, muito mais integral e positiva, né? E isso é muito importante e gratificante também. O senhor falou uma coisa muito bacana. E respeitamos a orientação religiosa de cada um que chega lá. Né? A pessoa, no caso, uma criança, né, quando chega lá no Lar São Domingos, qual é o critério? Né? Certamente alguém está assistindo o nosso programa, né, e para que ela tenha noção, né? De que forma? Quem são as crianças que fazem parte do lar, que têm acessibilidade ao Lar São Domingos? Nós temos critérios que obedecem a exigências legais, porque é uma responsabilidade muito grande você cuidar de uma criança, ser responsável pela saúde, por acidentes, educação. Né? Pela educação, pela ida e vinda da casa para o lar e do lar para a casa, né? E todo aquele cuidado que se tem com a alimentação, com tudo, até com a saúde, né? Que existe lá programas de prevenção de doenças dentro do Lar São Domingos, problemas de doenças, a parte odontológica, a parte médica. Então, tem todo esse cuidado, além da questão da supervisão do Conselho Tutelar, né, do Juizado de Menores. Então, é uma responsabilidade muito grande. É uma instituição extremamente séria. Então, um dos critérios é que as crianças residam no máximo de 1 quilômetro da proximidade. O diâmetro, né? No caso, né? Então, existe toda uma orientação no que diz respeito à vinda dessas crianças ao lar e ao retorno delas à sua residência. Esse é um dos critérios. Então, nós temos em volta do lar cerca de 7 comunidades carentes, né? Muito carentes, com muita dificuldade, a Grota do Cigano, Grota do Arroz, áreas do Jacintinho, Ladeira do Óleo, por ali. Então, há uma população muito grande, uma densidade muito grande de famílias em situação de risco, né? E é esse o grande contingente que compõe as crianças do Lar São Domingos. E a idade é de 6 a 17 anos. Agora, não só as crianças, as famílias, as mães, os pais também podem se inscrever nos programas de assistência e promoção sociofamiliar que nós temos dentro do Lar São Domingos. Então temos reuniões, temos aulas, temos cursos, temos um dia por mês muito interessante chamado de Terceiro Sábado, em que nós reunimos as famílias com as crianças. Então dá quase 1000 pessoas. Que coisa fantástica. E ali são dadas aulas, cursos de cidadania, de educação sexual, de orientação moral também. E é servido um lanche bem consistente e às vezes distribuídas cestas básicas também. Que coisa bacana. Né? Doutor Ricardo, como eu falei, infelizmente o nosso espaço é curto, mas o que vale é deixar a mensagem. E certamente meu amigo e minha amiga que acompanha esse trabalho com a gente há muitos anos, sentiu na pele hoje a responsabilidade do que é amar ao próximo
de criança até adulto, né? Então, assim, o Lar São Domingos é uma instituição que hoje foi apresentada à sociedade. Porque muita gente, ligaram do Lar São Domingos, né? Assim, né? Ligaram pedindo dinheiro. Não haja desse jeito. Não haja desse jeito. Porque no programa Neto Alto de hoje, você viu de perto. Criança Esperança, ajude primeiro a sua criança daqui, depois você ajuda de lá, que muitas vezes não chega nem aqui no Nordeste. Então, assim, que você faça da nossa criança alagoana a verdadeira criança Esperança, a criança que precisa de vocês, que está nas costas, né, dos Ricardos da vida, né, dos doutores da vida, que usam o seu trabalho, né, para poder dar alegria, o sorriso que essas famílias precisam. Eu queria encerrar o nosso programa, o senhor olhando para essa câmara número 4 e fazendo, certo, um apelo, né, talvez um convite à sociedade alagoana, né, para que ela possa, a partir de agora, a partir desse nosso programa, criar um compromisso de todo mês pegar, rapaz, eu vou dar R$5 para ajudar a comprar o pão lá do Lar São Domingos, para ajudar a comprar uma sandália, porque junta com mais 5 de outro, 10 de aqui, 20 ali, mas que você tenha, inclusive eu, todo mês eu quero também já dar a minha contribuição, aqui já é um propósito meu, né? Eu tenho que ser exemplo nisso, então eu já quero que quando você terminar aqui, eu já quero deixar meu telefone, tá certo? Então assim, isso aí eu já me coloco à disposição. Então assim, eu queria encerrar nosso programa só olhando naquela câmara número 4 e fazendo o convite da sociedade a amar o próximo por meio do sangue, do suor e da lágrima. Eu digo sempre que o melhor tempero é o amor, né? Então, assim, quem dá, Deus traz 3 vezes mais. Muito bem. Eu queria agradecer muito o carinho, a atenção que a sociedade alagoana, o povo de Maceió tem para com o Lar São Domingos. Quero fazer um convite a todos que venham ao Lar São Domingos no horário comercial para conhecer as nossas atividades, visitar as crianças. Elas ficam felicíssimas de receberem os visitantes, ver as crianças lá nas atividades, nas aulas, no reforço escolar, né, nos ambientes de leitura. E é um momento muito importante para que você possa sentir a importância também do trabalho, né? Então, eu lembro aqui que busquem conhecer o Lar também através das nossas redes sociais, do nosso site, larsaodomingos.com.br. Temos também o nosso meio das pessoas poderem ajudar financeiramente, se quiserem. Também é um endereço muito fácil. Pode dizer. financeiro@larsaodomingos.com.br. financeiro@larsaodomingos. Temos o WhatsApp nesse telefone 21 21.300. Você pode conversar com os nossos Só para a gente facilitar, né? aqui, o produção, bota aí embaixo aí, por gentileza, @Lar São Domingos. financeiro@larsaodomingos. Financeiro.com.br. Não, aí é o e-mail. É o e-mail. O Instagram é qual? Lar São Domingos. Lar São Domingos, gente. E certamente lá deve ter o link também do financeiro. Tem as fotos, tem as então atividades, você faz tem o seguinte, para facilitar a nossa... Todas as informações estão lá no site. Então, fico muito feliz, eu estou encantado. Queria também convidar aqueles que desejarem trabalhar voluntariamente no lar. Estamos abertos lá para receber a sua contribuição, a sua participação. Temos inúmeras atividades em todas as áreas, desde a área administrativa, a área junto às crianças, junto às famílias, junto aos idosos, às gestantes. Então, tem trabalho para todos que desejarem dedicar um tempo, uma hora, um momento, uma vez por mês, uma vez por semana, a essas atividades, que é algo extremamente gratificante e saudável. É importante também, só encerrando aqui o nosso espaço, você que vai fazer um evento, aí 1 quilo de alimento não perecível, não esquece também de ajudar o Lar São Domingos, leva lá para eles, coloca o Lar São Domingos dentro da grade, né, da curricular, dentro das empresas que você sempre ajuda. Não esquece também do Lar São Domingos, tá bom, gente? Tem um programa também, viu, Neto, que é muito útil, que tem ajudado muito ao Lar São Domingos, que é esse projeto Nota Fiscal Cidadã. Se cadastre nesse programa e coloque lá instituição que deseja ajudar, Lar São Domingos. Que nos sorteios que acontecem todo mês, ou todo mês não, 3 ou 4 vezes por ano, o Lar São Domingos sendo sorteado, ele recebe uma verba que vai ajudar muito e tem ajudado lá
em vários momentos. Né? Muito bacana. Então, a minha gratidão a todos. Eu quero, em nome, mais uma vez, da nossa equipe aqui do programa Neto Alto, em nome de você, meu amigo e minha amiga que assiste esse programa sempre lá no portal Cada Minuto, todos os nossos programas estão lá. Eu quero agradecer a sua vinda aqui, Dr. Ricardo, trazendo uma radiografia, né, de uma instituição que nem eu conhecia direito, estou sendo muito honesto, mas assim, a credibilidade que o faz tocar juntamente com seus pares, né, aquela instituição, me deixa muito orgulhoso como cristão, me deixa orgulhoso por ser da minha terra, e por isso eu digo, a partir de hoje, o senhor conte com o programa Neto Alto, qualquer coisa que o senhor queira anunciar, divulgar, se quiser um espaçozinho nos intervalos para colocar propaganda para doação, Betânia já está autorizada a interagir com você, enfim. E mais uma vez, leve o nosso abraço a cada operário, né? Operário do amor, que faz com que crianças, jovens e idosos se sintam felizes dentro daquilo que até onde pode dar, mas chega alguma coisa, né? Então assim, faça sempre dessa poltrona a sua verdadeira tribuna, doutor Ricardo. O meu agradecimento em nome da diretoria e principalmente em nome dos assistidos, né? O Lação Domingos fica muito feliz de ver esse tipo de receptividade, de consideração, e nós acreditamos tudo isso a Deus, né? A todos aqueles que ajudam ao Lação Domingos e muito particularmente a nossa gratidão à sociedade de Maceió, que sempre esteve presente lá e que permitiu que a instituição mantivesse esse funcionamento há mais de 100 anos, com esse trabalho grandioso que a gente não tem nem ideia da dimensão e das repercussões que eles já tiveram, que ele tem nessas crianças que já passaram pelo lar, né, nesses anos todos, as centenas, todos os anos, e com certeza nós deixamos uma marca muito positiva no coração e na mente dessas crianças, para que elas se tornem cidadãos de bem. Vamos brindar a sua vinda aqui, brindar com água, viu, gente? Pelo amor de Jesus. Um brindezinho, bim, bim. Isso. Mais uma vez, estendo o nosso abraço a todos lá, tá bom, doutor Ricardo? Muito obrigado. Pessoal, só lembrando que o nosso programa tem um apoio cultural do Sebrae. Se você está chateado, sua empresa não vai bem, doutor Ricardo, o cara já gastou tudo que tinha no cofre, Já pensou? Usou o capital de giro, olha, tá uma contramão, né, exatamente do que precisa para andar sorrindo, vai lá no Sebrae, procura o Sebrae, relata para ele tudo que está acontecendo lá na sua empresa e o consultor do Sebrae vai orientar, e para cada situação adversa ele vai vir com uma coisa propositiva para que você volte a sorrir, colocar novamente na cabeceira da pista a sua empresa e fazer com que a mesma decole, porque o Sebrae é a verdadeira ferramenta do empreendedor alagoano, tá bom? E quem não gosta, doutor Ricardo, de economia, se você está reclamando de que está gastando muito dinheiro, né? Estou gastando muito dinheiro com combustível, usa os produtos da Algás, usa o gás veicular da Algás, coloca um kit GNV com toda a segurança, bota o original, tá, gente? Com toda a segurança que você precisa e passe a usar o gás natural GNV da Algás, que é um produto nosso aqui da terra e tem até 45% de economia. Sabe por quê? Porque com Algás você faz muito mais gastando bem menos, tá bom, pessoal? Lembrando também que você ainda não segue as redes sociais aqui no nosso espaço, @Programa Neto Alto, como também, doutor Ricardo, maior portal de comunicação do estado, nosso programa está lá, @Portal Cada Minuto, então vem com seu amigo Neto Alto, @_Alto, fazer parte desse novo jeito de fazer comunicação aqui no estado, tá bom, gente? Na direção cinematográfica, Casa de Reis Filmes. Na direção técnica, meu amigo Carlos Diego e Maciel Rufini. No comando geral, minha amiga Betânia. Estamos encerrando mais um programa Neto Alto no dia de hoje, na certeza, claro, de reencontrá-los no próximo programa, se Deus quiser. Um grande abraço, pessoal. Tchau. Valeu! Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas.
Governo de Alagoas. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae.